Estimados vizinhos, como estão vocês? Aqui quem fala sou eu, seu amigo Gabriel, do Turma CH. E hoje nós recebemos aí o protagonista de uma série que já completa 18 anos. O Pedro interpretou aí o Menino Maluquinho aos 10 anos de idade, numa série aí, não sei se você lembra, mas ela foi produzida pela TV Brasil, foi exibida também pela Disney Channel e contava a história aí desse personagem incrível do Ziraldo, cartunista brasileiro aí que, né, infelizmente nos deixou recentemente. Sejam todos bem-vindos, deixe sua mensagem, seu comentário, sua pergunta para o Pedro Sabac, para ele poder responder que ele fez, né, que ele gravou, protagonizou. Então, mais uma vez, deixa aí cidade, estado que você está nos assistindo e, claro, sua pergunta para o Pedro. Deixa eu ver aqui. O Matheus está falando que aguardou muito por essa live. Olá, Pedro, boa noite. Opa, boa noite. Viver bem, me escuta certinho. Tranquilo, tô escutando. Te vendo eu não tô não, tá apagado aqui o teu negócio, mas tô te escutando. Sério? Que doideira. Eu teve uma live semana passada que deu exatamente a mesma coisa. Eu tô conseguindo te ver bem. O pessoal que tá assistindo a gente consegue ver a gente direitinho, manda nos comentários pra gente saber também, pra saber como é que tá. Ô Pedro, primeiramente, te agradecer muito por ter aceito, viu, esse convite. E queria que você se apresentasse um pouco aí para quem tá nos assistindo. Opa, eu que agradeço, irmão. É uma honra estar aqui participando com vocês. Não tô muito acostumado com esse negócio de live, mas bora lá. Então, eu sou o Pedro, né? Pra quem me conhece, pra quem não me conhece. Eu participei aí da série do Menino Maluquinho, que foi gravada em 2005, veio ao ar em 2006, né? Fiz o Maluquinho de 10 anos. E estou aí disponível para qualquer curiosidade que vocês quiserem saber sobre a série, enfim. Um orgulho Olha, as ter feito pessoas parte desse projeto aí. pessoas estão muito curiosas com você, Pedro. Muita gente mandou mensagem. Teve gente aqui já falando que estava muito ansioso para poder te ver. Que Deixa eu te falar, você isso? imaginava todo esse sucesso que o Menino Maluquinho ia ficar na memória das pessoas assim? Eu acho que eu só fui ganhando dimensão ao longo dos anos, né, cara? Porque ali quando a gente é criança, né, eu ali começando a fazer, ainda era uma coisa muito nova esse meio da atuação, da televisão para mim, né? Então acho que naquele momento eu não entendi ainda exatamente do que eu estava fazendo parte, né? Aham. E depois você tendo ali já o material gravado, os episódios os episódios vão lançando, né? Você começa a entender mais ou menos ali o tamanho, né, do que você está construindo junto com as outras pessoas ali da produção, né? Mas essa dimensão assim é meio atemporal que o Maluquinho tomou, né? Que a série tomou, que é um personagem atemporal, né? Mas que a série tomou essa proporção. Acho que eu pelo menos só comecei a dimensionar nos últimos anos, assim, né? Que passam 10 anos, 15 anos, agora quase Aham. 20, a galera ainda vem comentar, então você vê que é uma parada que marcou, né? As pessoas. Sim, sim. E foi a primeira vez que você estava atuando? Você já tinha vindo de teatro ou televisão antes? Não, foi a primeira coisa que eu fiz atuando de todas, né? Eu só fui pro teatro depois do Maluquinho, na verdade. Que me E como despertou, que né, você a fez, você vontade parou de. nesse teste? Como é que foi o teste? Isso. Então, cara, foi bem de paraquedas mesmo, assim. Essa história é bem, bem louca, na verdade. Porque o que acontece é a lembrança que eu tenho, né? Porque isso já fazem muitos anos. Mas a minha irmã, ela estudava na mesma escola na mesma sala, na verdade, da filha da moça que estava produzindo o elenco do Maluquinho, na época, é a Karen Ascioli, que é uma grande artista, inclusive, se vocês puderem conhecer o trabalho dela. E a Karen estava produzindo o elenco do Maluquinho na época, né? Já das três idades, né? Principalmente o elenco infantil, né? Dos 5 e dos 10 anos, né? Das faixas. E aí, é, meio que aproveitaram na turma da minha irmã na época para fazer uma espécie de excursão, né, num estúdio de televisão, para ter como se fosse uma excursão escolar organizada pelos pais e pela Karen, principalmente, mas também com o intuito de já fazer alguns testes para a série, né? E aí eu nem ia, na verdade, eu ia ficar em casa e tal, mas minha mãe não, eu era criança na época, ela não queria deixar eu sozinho em casa e me levou junto para esse passeio, né, deles.
E aí eu lembro que eu tava lá, eu nem tinha entrado assim, né, no estúdio, né? E aí o Cezinha, que é o diretor, trombou comigo ali no corredor, perguntou o que eu estava fazendo ali, eu falei que estava acompanhando meus irmãos e tal, meu irmão e minha irmã no caso, e aí ele me chamou para participar, falou que estava rolando uma espécie de gincana, né, no estúdio. E aí era uma grande brincadeira, assim, tinha uma câmera, você contava umas piadas para a câmera, eles te davam um texto para ler, aí você falava o que você pensava do maluquinho. Era uma coisa bem de brincadeira mesmo, assim, bem espontânea, sabe? Para você dançar, botar uma música que você gosta, enfim. E você E já tinha aí tido rolou isso contato nessa já com. gincana. Oi? Já tinha tido contato com o personagem do Ziraldo já? Nesse teste ou ainda não? Pelo livro. Já tinha Aham. conhecido o personagem maluquinho, era muito fã do filme, né? O filme lá com Samuel, que acho que foi de 90 e pouco, se não me engano, 94, não sei de quando é o filme. Isso, isso. Mas já gostava muito, o primeiro principalmente, né, que tem a cena deles do balão, a cena do melado também, que são cenas que marcam, assim, né? Então eu já conheci o personagem, já gostava bastante. E quando que você descobriu que o teste era pra uma série? Porque, igual você comentou agora, que era tipo uma gincana, né? Era uma brincadeira. Quando que você Não me descobriu que falaram era? que era teste. Não, na hora não me falaram que era um teste, era uma brincadeira, né? Então eu fui eu mesmo, assim. E aí foi isso, acabou esse dia, né? Voltei para casa como se nada tivesse acontecido. E aí deu uma semana, mais ou menos, que eu me lembro, ligaram aqui para casa. Falaram com meus pais, né? Pô, então, que eu tinha passado no primeiro teste, né? Foram 3 testes no total. Assim. E aí eles me explicaram, falaram, olha, o que rolou na verdade lá foi um teste, e você passou na primeira fase, com um seriado e tal. Eles tentaram me explicar para mostrar que era uma coisa legal, que podia acontecer, né? Mas que também era uma responsa, né? Era uma responsabilidade. Eu, como criança, ainda não entendia direito essa dimensão, né? Do trabalho ali. Então, na época, eu super achei legal, né? Pô, que legal aparecer na TV, fazer uma parada diferente, né? Um negócio que eu não conheço, um universo que eu não tenho contato. E aí entrei na época e foi assim. Aí fiz mais um teste, que foi uma espécie de teatro, que eu não me lembro, pelo que eu me lembro. E depois teve um outro teste que já estava quase certo, o elenco, assim, eles estavam finalizando, e aí rolou. E foi isso. Nossa, Acabei que entrando. show. Eu tô vendo nos comentários aqui, eu já vou lendo de uma vez que depois eu vou ter certeza que eu vou perder. Pediram pra te perguntar depois sobre como é ser palhaço. Ele quer saber um pouco aqui a respeito. O Rafael mandou, disse aqui que você é sensacional, uma das melhores pessoas que ele conheceu no meio artístico. Ótimo ator e compositor. O O Rafa é um Vig grande mandou amigo meu. seu fã. Tem bastante gente aqui assistindo a gente, dizendo que Rafael Pestana, marcou. inclusive segue o canal dele lá, do Rafael Pestana, que é muito maneiro, cara. O cara só tem conteúdo legal. Show. No YouTube ou Instagram? Tem no Instagram e tem no YouTube. Tem o Fael Entrevista, ele tem alguns canais de entrevista com uma galera do esporte, com uma galera também da TV. Olha, show. Ele Vou faz seguir então. perguntas super interessantes. Enfim, o Rafael, ele manda muito bem aí nesse meio. Já é um amigão Show. meu. E aí se atuava ao lado do Christian e da Sarah, né? Que era o Bocão e a Julieta aí aos 10 anos, respectivamente. Como que era essa interação? Se eram amigos? Então, vamos lá. Primeiro, perguntaram do meio do palhaço, né? Que eu me Verdade, verdade. envolvi. Então, a palhaçaria também, muitas coisas na minha vida começam de paraquedas, né? Como vocês podem ver, eu caio no meio assim, quando eu vejo já tô envolvido, né? Mas também foi uma questão meio de paraquedas. Que durante a quarentena eu comecei a namorar uma menina, a Marina, que já era envolvida nesse meio da palhaçaria. E ela começou, durante a quarentena, ela escutava muitas oficinas de palhaçaria online, né? Aham. Que eram oficinas, ela já envolvida, já conhecia a galera. E eu escutando ali de orelha, comecei a achar maneiro, assim, o jeito, né? Como se desenvolve o palhaço, né? Que é uma coisa que ele não é um personagem, né? O palhaço ele não é um personagem. Na verdade, você pega as suas próprias características e brinca com elas. É uma coisa de você se expor, assim, quase, sabe? Você tira os teus filtros, assim. Não é nem uma caricatura e nem uma coisa, né? Nem um personagem. É uma coisa de você quase se libertar, assim, e pensar, pô, eu como Pedro, o que eu faria agora, nesse exato momento? Pô, eu ia começar a dançar, mexer em alguma coisa, enfim, você meio que se liberta de algumas travas que a gente tem, né, no nosso cotidiano.
e se expor ao ridículo, enfim. Mas é um meio que ainda é muito recente para mim, né? Eu comecei com essa coisa, né, de escutar ela fazendo, e aí também comecei a me envolver, escrever alguns textos, né, pensando na palhaçaria. Aham. E aí lá em Rio das Ostras, que é onde eu estava meio que ficando entre lá e aqui no Rio, né? Eu comecei a me envolver, assim, comecei a trabalhar com oficina com as crianças também, com a parte de circo, conheci uma galera do circo. Então é uma coisa que ficou muito recente na minha vida, mas que veio muito forte, assim, que me envolve muito, eu gosto. Ultimamente eu não tenho trabalhado muito nessa área, mas é uma coisa que eu sempre tô atento, enfim, tô querendo me desenvolver nesse meio também. E aí, em relação ao Christian, né, e a Sarah, cara, eles sempre foram muito maneiros comigo, o elenco inteiro, na verdade. Era uma galera muito do bem, assim, sabe? Você não tinha ninguém ali, sabe, que você sentia que eu sentia algum tipo de inimizade, nem nada. Sempre foram pessoas muito maneiras comigo, me receberam muito bem. Eram crianças que já tinham um know-how, assim, desse trabalho com televisão, já tinham feito, às vezes, comercial, né? A Sara, principalmente, já trabalhava desde criança nesse meio. Então, eles sempre me apoiaram muito, assim. Eu que não tinha muito esse contato, né? Que não conhecia, que ainda estava meio assustado com essa parada. Eles foram uma ótima rede de apoio para mim na época, assim. Foram grandes amigos. E a gente está falando de uma série que tinha assim um elenco muito forte, né? A Maria Mariana, Eduardo Galvão, Antônio Pedro, Alvaninho. Como que você já conhecia essas pessoas? Como que foi essa recepção? Como era estar entre eles? Isso é muito doido, cara, porque é o que eu te falo. Eu na época ali, eu não tinha dimensão do que era aquilo, sabe? Eu só fui ver o quão o Galvão era grande, o quão a Maria Mariana eram grandes, né, esses atores renomados, depois, assim, que eu fui ver os trabalhos deles, que eu fui conhecer, depois mais velho mesmo, sabe? Aham. Ali, pra mim, eu tava com pessoas, sabe? Eu não me sentia atuando, às vezes, sabe? Eu falava do jeito que eu queria falar, isso às vezes até era um problema, né? Enfim. Então, para mim era uma coisa muito natural, sabe? Hoje em dia eu fico muito mais nervoso se eu vou filmar alguma coisa, se eu vou para um set, eu fico muito mais nervoso do que eu ficava naquela época. Aquela época era uma coisa muito tranquila para mim, assim. Eu não tinha essa dimensão, entendeu? Do que era aquilo, sabe? Então acho que eu ficava Aham. mais relaxado. E a série, ela abordava assim muitos assuntos importantes também, né? De infância, amizade. Você acha que aqueles temas são relevantes ainda hoje? Você acha que a série faria sucesso se fosse produzida hoje? Como que você vê essa série que foi produzida, né, há quase 20 anos atrás? É o que eu falo, acho que isso vem do personagem, que é um personagem atemporal, né? O Maluquinho, ele é um personagem temporal. Ele é esse moleque brasileiro, assim, que na série é retratado de tal forma, numa classe social X e tudo, mas que eu acho que ele pode abranger todas as classes sociais, pode abranger todos os lugares do Brasil, né? Eu acho que ele tem uma coisa referências muito de Minas Gerais, né? Porque o próprio Ziraldo é de Minas, né? Então eu sinto ele como um garoto muito mineiro. A minha família é mineira também, né? A parte de pai é lá de Leopoldina, né? Então a família, eu tenho um laço com Minas Gerais muito forte também. Então ele tem muitas diferenças, acho que desse espaço, mas é isso, da rua, dessa brincadeira de rua, essa infância que eu acho que hoje em dia já está indo para um outro lado. Eu acho que em vários lugares você ainda tem esse tipo de infância, né? Mais da molecada da rua brincando. Eu acho que isso ainda é muito latente aqui no Brasil e eu espero que continue sendo também. Então acho que tem muitas referências que hoje em dia a série com certeza iria ser totalmente atual. Acho que ela é uma série totalmente atual, o personagem é totalmente atual. Eu acho que hoje em dia teria algumas adaptações, né, com uma coisa ou outra, uma referência ou outra né, que já são mais da nossa época, assim como a série em 2006 também tinha novas referências em relação Sim. ao filme dos anos 90, né? Então, é isso que eu falo, é um personagem tão atemporal, né, como o Ziraldo é, como a obra do Ziraldo é, que a gente vê toda hora novas produções e novas linguagens sendo criadas através desse personagem, né, através da obra dele. Sim, sim, exatamente. E tem algum episódio que você lembra que foi mais legal de gravar ou que você gostou mais de assistir? Cara, de gravar, eu acho que esses que envolviam muita brincadeira, né, você sair ali do ambiente sempre do set, né, porque é uma coisa muito diária, né, a gente gravava quase todo dia.
Então era muito o estúdio do quarto, a escola. Eu acho que quando a gente saía desses espaços eu me divertia mais, né? Então teve aquele episódio do acampamento dos tigres, por exemplo, né? Que a gente vai para uma colônia de férias. Então foi um dia que realmente rolou muita brincadeira. Eu fiz tirolesa, arborismo, essas coisas que eu nunca tinha feito na vida. Então foi, eu lembro que esse dia foi super legal. Assim, o episódio da fazenda também, né? Que ele vai para a fazenda do avô. Sim. Que eu lembro que, inclusive, foi um dos últimos a serem gravados. Então, pô, a gente andava de cavalo, tinha coisa né, no Rio, aquela coisa de roça, né? Eu gosto de roça, né? Gosto de estar num ambiente mais rural. Então, esses episódios, acho que para gravar foram bem legais, assim, eu gostei. E Assim, um, e a um gente. que eu... Oi, Não, desculpa. pode concluir, Pedro. Não, é que você perguntou um que eu gosto de assistir, eu gosto muito do que eles... Como é que é, cara? Que eles fazem tipo uma festa do pijama na casa do maluquinho. Que eles até confundem o pai dele com um ladrão uma hora. Eles... Sim, ele é muito bom. Esse eu acho engraçado de assistir, né? Que você perguntou também um que eu Aham, acho legal o resultado, né? Eu gosto bastante desse. verdade. Um que eu lembro, assim, que pra mim é muito marcante, que pra quem tá assistindo também é aquele que os três se encontram, né? Eu não sei se quem tá assistindo lembra, tinha um maluquinho de 5, É, 10 e 30 anos, e aí tem episódio na praia, que todos eles ali se esbarram, eu acho aquilo muito legal. Era uma série muito inteligente, né? Essa adaptação foi muito legal, né? Diferente é também. muito poética, né, cara? Sim, Eu sim. acho que a produção, o Cezinha também, que é o diretor, o texto, né? Tudo foi muito bem pensado para ser uma série infantil, mas muito poética, né? Tanto que tem gente que é mais velha, os adultos também se identificam, né? Com esse resgate da infância. Eu acho, assim como o personagem, eu acho que a linguagem que deram para a série é muito poética. Nos filmes também, lá do Samuel também, que o Samuel atua, também são extremamente poéticos, assim, é um filme que você ri, chora, né? Enfim, Sim, sim. eu acho que o Maluquinho, como série, ele já vai para uma coisa mais cotidiana do que o próprio filme, né? Mas ele ainda resgata muito a própria trilha sonora. Eu acho muito bonito, assim, né? Como resultado mesmo, como material. Eu tô tentando ler aqui alguns comentários, tem muita pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem Vai gente lembrando do selecionando aí. episódio, lembrando do episódio do aniversário do maluquinho. Esse também eu gosto bastante. Tem muita gente falando desse episódio que eu mencionei que chama Eu e o Mar. Tem gente falando Eu e o Mar, é também isso mesmo. que queria uma segunda temporada. O Luiz falou para liberar as suas músicas no Spotify. Ele gosta Vai rolar bastante. em algum Vai momento. rolar? Eu espero. É porque é difícil, né? Pra gente gravar parada com boa qualidade, a gente depende de um orçamento, né? Então eu ainda tô vendo como é que eu vou levantar esse dinheiro. Talvez em breve eu abro uma vaquinha online para quem quiser contribuir. Isso ainda está sendo pensado para eu entender como é que vai ser esse orçamento certinho, mas em algum momento o objetivo é que eu lance, né, as músicas, que eu consiga botar nas plataformas. Você comentou de estúdio. A gente que assistia tinha a impressão que tudo era muito real, né? Que a casa existia, que a escola existia. Tinha algumas partes do cenário que eram reais. A escola era real. A escola é real, ela é gravada num lugar que inclusive muitas produções usam, né? Muitas produções de cinema usam, que é ali eu acho que é Sagrado Coração de Jesus. Fica Uhum. lá no Alto da Boa Vista, se não me engano. É porque tem muito tempo que eu fui lá, né? E aí era uma escola mesmo, assim, né? Antiga, era uma escola de freiras, se não me engano, que foi desativada, e aí hoje em dia serve como muitos lugares usam como locação para filme, né? Uhum. E aí era mó doido, né? Porque os primeiros andares, assim, era tudo bonitinho, né? A galera arrumava para fazer os cenários e tudo, né? Mas você ia indo, assim, pros andares de cima, era parecer cenas de filme de terror, assim, né? Que era tudo abandonado, aquele colégio antigo. Eu lembro que tinha a mãe do Christian, que ela botava meio que ela botava como se fossem uns bonecos de fantasma no meio pra gente tomar susto, assim, a galera, ela brincava com a gente, assim, ela tinha essa onda, botava uns bonecos que soltavam uns gritinhos quando você passava, assim, de Halloween, sabe? A gente ficava caçando, assim, os negócios na estrutura da escola, né? Que legal. O Matheus comentou Mas é aqui real. também. A parte interna da casa do maluquinho que não é, né? Você tem aquela fachada, o Ah, quintal ali sim. realmente existe, né? Mas a parte Aham. interna, a sala, o quarto deles, isso tudo era dentro do estúdio. Na época lá na Taiko. Sério? A Era cozinha tudo também? estúdio. A cozinha
a parte interna da cozinha era estúdio. Toda a casa dele inteira por dentro era estúdio. Que isso, parece assim muito, muito real, né? Porque foi gravado com muita. A gente assiste novela, né? Que tem só as três paredes, né? A gente tá acostumado. E pra mim, aquilo Sim. ali tudo era casa mesmo. Então era tudo estúdio, é. Não, mas é basicamente uma casa dentro do estúdio, só que é aberta, né? Você tem a sala, aí você tinha a Aham. cozinha que era ligada com a sala, aí pelo que eu me lembro você tinha a escada, aí a escada subia, acho que não tinha nada para depois da escada. E aí os quartos também eram num outro espaço embaixo, né? O quarto dele e o quarto dos pais, eu acho, com o banheiro. Eu Nossa, que tenho que lembrar, legal. tem muito tempo, né? Mas era uma coisa meio assim, né? Você meio que falseia os cômodos, né? Mas a casa Sim. inteira ali interna era tudo no estúdio mesmo. Nossa, que show. Eu fiz uma pesquisa, eu até cheguei a comentar com você, né? Que parece que foram produzidos 10 episódios. E aí depois chegou uma notícia, não sei se foi do Ziraldo, que o cabelo do Bocão e da Julieta estavam errados. Você lembra de ter que regravar alguns episódios por causa disso? Então, eu acho que esse número de 10, que gravaram 10 episódios Aham. até essa ficha cair, eu acho que não foi bem assim, né? Porque 10 episódios, cara, É muita assim, é coisa, um né? volume é muita coisa, é É muito quase a tempo de metade. produção, né? Uma coisa, não teria como eles jogarem fora isso, né? Então, eu lembro que a gente regravou algumas cenas do primeiro episódio, isso eu lembro. Umas cenas ali do aniversário dele, umas cenas com a Julieta também, porque realmente é isso, o cabelo da Sarah era totalmente liso, né? É. E aí eles botaram ele mais característico. O do Bocão também, o do Christian também era um cabelo castanho um pouco mais claro, né? E o desenho do Bocão ele é bem preto, né? O cabelo dele é bem escuro. Ah, sim. E aí eu lembro que foi isso. Não foram 10 episódios assim, né? Pelo que eu me lembro, né? Também posso estar Aham. falando besteira aqui. Mas eu lembro que a gente regravou algumas cenas que eu me lembro do primeiro episódio, talvez do segundo ali. Foram poucas cenas, assim. Eu não lembro de ter sido um volume muito grande, assim. E o meu que eu também enrolava, né? E pintava de vermelho por causa do Felipe. O Felipe tinha o Isso que cabelo eu ia te natural dele é perguntar. ruivo e enrolado, né? Eu ia te perguntar, porque tinha que ter uma padronização entre vocês. Então, no caso, você que tinha que ter o cabelo mais enrolado e pintado, então. Sim. É, por ele ser mais novo na época também, né? Acho que é mais fácil você enrolar e pintar o meu cabelo, que era um pouquinho mais velho, do que alisar o dele e pintar de marrom, né? Aham. E como o E maluquinho, demorava esse ele tem muita. processo? Oi? Esse processo de pintar o cabelo enrolado demorava ou não? Depende, a pintura ficava um tempo, né? Então era um dia ali que eu tinha que pintar, tirava um tempo para aquilo e a tintura ficava um bom tempo, assim, né? Era uma tinta boa que eles usavam. E o enrolado tinha um Babyliss todo dia. Eu cheguei a botar o Bob, né? O Bob é aquele que você, tipo, lembra da Dona Florinda, do Chaves, né? Que você Aham. deixa. Aí aquele, às vezes, eu botava, ficava um dia ali, né? Durante as gravações ou nos intervalos com aquele negócio, aí durava, esse cabelo enrolado ficava, acho que, alguns dias. E às vezes, quando eu não fazia esse, né, na maioria das vezes era o Babyliss, né, que ele enrola com aquela chapinha, assim, aí eu chegava lá da escola, a primeira coisa que fazia era isso, né, eles enrolavam lá no cabelo e tal. Aí eu já ia batendo texto com a Cristina, que era minha coach na época. Era tranquilo, assim. Eu não gostava porque era quente, né, aquele negócio no cabelo enrolando, mas também não prejudicava, não. O trabalho ficou muito legal, né. Sim, sim. E antes, igual você comentou, né, que tinham várias brincadeiras. Vocês brincavam de verdade, soltavam pipa de verdade ou tinha algum truque ali pra sair perfeito pra Então, televisão? eu tenho o episódio da pipa, né? Que a gente solta pipa. Cara, tentaram. É porque eu tentei aprender pipa quando eu era criança, assim. Cheguei a aprender um pouco, mas nunca consegui soltar mesmo, assim, né, de cortar os outros, de fazer a parada fluir mesmo, né? Era uma coisa bem mais bobinha, assim. E aí eu lembro que eles meio que tentaram mostrar pra gente na época, né, pra gente soltar, mas não rolou muito, aí eles fizeram um truque, né? Eles filmavam de baixo assim, as pipas, né? E a galera se cortando e tal, né? E aí a câmera que ficava na gente, né? Como se a gente estivesse fazendo, né? Com a linha, ficava meio Aham, que amarrada num fio em cima, sacou? Tinha um fio, era aham. amarrado para dar aquela tensão no cabo, né? Parecia que a gente tava puxando alguma coisa. Mas era truque também, essa parte da pipa foi truque, pelo que eu me E, lembro. eu cheguei a ver uma foto recente, né, sua com a Sarah, com o Christian. Como é que foi esse encontro? Vocês se esbarraram? Vocês tinham combinado?
A gente se esbarrou, cara. Eu não lembro se foi aniversário de um deles. É porque o Christian e a Sarah têm uma relação mais próximas, né? Eles moravam sempre próximos, né? Não sei onde é que eles moram agora. Mas sempre moravam próximos um do outro, sempre tiveram ali uma relação também familiar mais próxima. E aí nesse dia eles estavam saindo de algum evento, não lembro se era aniversário de alguém, eu estava no bar bebendo com os amigos. Aí eles trombou, eu falei, caraca, aí a gente trocou uma ideia rápida ali, eles já estavam meio cansados também, né, do evento que eles estavam. Aí batemos uma foto ali rapidinho e foi isso, mas foi bem do nada, assim, tava tomando uma com os amigos e eles só apareceram. Assim, falei, cara, do nada, assim. Foi engraçado. Vocês Aí nunca aproveitamos para pensaram fazer essa foto, né? vocês nunca pensaram em fazer Não, um não combinamos, não. reencontro, um conteúdo? A gente já pensou algumas vezes, já fizemos, a gente já fez chat, né, no Instagram com a galera toda, com o grupo, né? Ah, Mas é isso, é entendi. difícil conciliar a agenda às vezes. Muita gente mora longe uma da outra também, né, para conseguir fazer um lugar maneiro. E a gente quer conseguir reunir todo mundo, né, não só dois ou três ou quatro, né, fazer realmente um encontro com todo mundo. Então essa ideia existe, né? A gente já pensou nisso, já rolou esse papo, mas fica muito solto no ar também. Fica uma coisa meio só no papo mesmo, papo de carioca. O Matheus tá É. recordando de um episódio aqui que é do cachorro fofinho, que ele se perde. Eu acho que eu lembro vagamente também desse episódio. Eu acho que já era com um maluquinho de 5 anos, salvo engano. Com o fofinho. E tinha os dois cachorros também, o menorzinho e o maior, né? Acho que ele foge, né? Quando eles estão brincando no campinho lá, Isso, né? O cachorro foge. isso. Mas esse episódio foi maneiro também, porque eu me amarro em cachorro, né? Então, ainda mais criança, eu me amarrava mais ainda. Então, esse aí também foi maneiro, que eu ficava brincando com o bichinho, Eu o só falando filhotinho que principalmente. você acabava de chorar assistindo o episódio. Mari comentou isso. Choraram vendo o episódio? E É você lembra triste, né? qual Quem tem cachorro teve sabe que né? A gente se preocupa muito, né, com ele. Sim, sim. E você lembra qual que foi a última vez que vocês gravaram a série do Maluquinho? Cara, pelo que eu me lembro, o último episódio que eu gravei foi o da Fazenda. Eu lembro de ter um clima de despedida, né? Eu lembro que talvez tenha sido o último dia de gravação. Ou algum dia na escola. Eu lembro que teve os últimos dias foi esse da Fazenda, esse episódio da Fazenda, e teve um que foi na escola. E logo depois estreou, né? Ou já tinha estreado. Eu não lembro se a gente chegou a gravar quando já tinha estreado. Talvez, assim. Porque é isso, é um detalhe que tem muito tempo, assim, pra eu lembrar. E quando foi ao ar, você se assustou com a repercussão? Você não assistiu? Como é que foi depois que foi pro ar? Ah, eu assisti, pô. A gente chegou a fazer evento aqui em casa, né? Veio a galera da família, a gente botou na TV, né? Pra ver na época na TVE, né? Estreava, acho que era domingo, 6 da tarde, se não me engano, que Aham. passava. Então, quando foi estreando, a gente meio que todo mundo sentava pra ver e tal, né? Então, eu confesso que a maioria eu vi na época que estreou, né? E depois só uma outra vez que eu cheguei a ver pra recordar, assim. Mas na época me assustou um pouco a repercussão que teve, né? Principalmente depois que foi pro Disney Channel, né? Que ficou um pouco maior, assim, né? A repercussão. Mas realmente a dimensão da parada eu só fui ver depois de mais velho, depois que essa parada foi durando, né? Que vão passando os anos e a galera continua comentando, continua falando, você vê, pô, né? Já tem 20 anos aí a galera continua falando, né? Quase 20 anos. Então Exatamente. isso acho que veio mais a longo prazo, assim. Na época foi uma coisa meio de eu estar entendendo ainda o que que era aquilo, né? O que que era aquele universo ali. Não tinha muita O, dimensão. o Eleu Ramos está perguntando como que você conciliava a série e a vida de estudante e se a galera da escola te tratava como estrela. Então, assim, foi muito do nada, né? Então eu tive que mudar de turno na época, né? Porque eu estudava de tarde, e aí tive que ir para a parte da manhã. E aí era meio cansativo, assim, né? Eu nunca fui um ótimo aluno, né? Assim como o maluquinho também, a escola não foi lá, não era aquele aluno nota 10 assim. Algumas coisas eu mandava bem, mas na maioria ali eu ia meio que no fio da navalha ali, né? Então, eu estudava de manhã, saía da escola meio-dia e pouco, e aí já ia direto, né? Pegava o carro da produção, e aí, geralmente a gravação era na Taikon, que é um estúdio que tinha ali na Barra da Tijuca. Não existe mais o estúdio, né? E aí eu. Aí era isso, eu ficava lá até a noite, ia para casa, tinha pouco tempo, assim, para conciliar. Eu lembro que não era uma coisa tão simples assim.
E na escola, cara, eu sempre fui muito na minha, assim, não sou. Eu sou uma pessoa até meio tímida, assim, não sou de me expor muito, né? Até nas redes eu não me exponho muito. Então tinha uma galera que comentava, principalmente a galera mais nova, né, que falava maluquinho, não sei o quê, mas eu sempre fiquei mais tranquilo, assim, então era um convívio de boa também, assim, não tinha nenhum tratamento diferente, nada disso, assim, sempre me preocupei em ficar tranquilo, assim, né, eu nunca gostei muito da exposição em si, sacou? De me sentir exposto, eu me sentir muito em evidência, por mais que a série levasse a isso, né? Você tá Então era bem falando uma tranquilo, coisa. assim. Você tá falando uma coisa Oi? você tá falando algo que é muito curioso, que igual eu tava, né, pesquisando umas coisas ou outras, e aí eu vi um vídeo, acho que é de 11 anos atrás, de uma banda, uma banda que você participou, e aí nos comentários todo mundo, tipo assim, maluquinho, né, não sei o que você tá fazendo? Então o pessoal tá animado, porque acho que as pessoas às vezes procuram e elas não estão te achando, né? Eu acho que é tipo assim, se você ter comentado que você é mais tímido, né, mais na sua, esse seja o motivo. E as pessoas hoje, quando você tá na rua, ou alguma coisa assim, elas te reconhecem de maluquinho ou não? É mais pela internet mesmo, hoje em dia. Ou alguém que me viu na internet, né, depois de um tempo e me vê na rua, assim. Mas é raro, assim. Até por isso, né, eu acho que eu fui um dos últimos amigos meus a ter Instagram, WhatsApp, tudo isso eu fui bem atrasado nessa coisa da internet, assim, né. Nunca foi uma parada que eu fui muito aficionado, assim. Então é isso, essa coisa de mexer na rede, até de fazer, né, um material mais legal, assim, é algo que eu tenho uma certa dificuldade, assim, eu tento manter ali, né, uma imagem, alguma coisa, mas é complicado porque eu não, é uma linguagem que eu realmente nunca desenvolvi muito, assim. Então a galera vem me achando, né, às vezes pinta alguma coisa no Twitter que posta, né, e vem uma galera me seguir e tal. Mas é isso, eu sempre sou aberto a conversar sobre isso, tenho orgulho, assim, né, algo né, que eu não queira falar, o que eu me incomode É de um falar, trabalho pelo muito, né? contrário, eu tenho maior orgulho. Não, eu me amarro, assim, de verdade, mas é isso, mas tem também, né, outros caminhos que a gente vai seguindo, a gente vai, né, se tornando outra pessoa, conforme, né, a gente vai crescendo, desenvolvendo outras habilidades. Então eu sempre fico muito feliz com o carinho de todo mundo, assim, sabe? Mas é isso, eu tenho, às vezes, desculpa aí, galera, eu tenho um pouco de dificuldade mesmo de manter essa coisa da rede social muito latente, assim, né? Tô aprendendo a fazer isso agora mais, pegando umas dicas, enfim. E depois que acabou a série do Maluquinho, qual foi o seu caminho? Qual foi a sua trilha? Você chegou a fazer teatro, chegou a fazer uma novela, né? Como é que foram esses caminhos seus? Teve a novela, né, que eu fiz logo depois, foi uma participação no Bicho do Mato, que rolou na Record, né? Que era, inclusive, um dos diretores do Maluquinho fazia, né, o Cezinha, que é um grande amigo também, um cara super querido que me botou aí nesse mundo, né? Chegou a rolar um filme também com Domingos de Oliveira, que é um Juventude, o nome do filme é lindo o filme, inclusive, se vocês puderem, vocês vejam porque é muito bonito. Teve uma peça também que eu fiz, depois eu entrei no teatro, né? Fui me desenvolvendo no teatro, e aí dei uma afastada, fiquei mais, né, mais focado nos estudos mesmo na escola e tudo. E aí de uns anos para cá, em 2019, eu entrei na faculdade de teatro, né? Resolvi voltar a Ah, me envolver mais com esse meio assim. E aí rolou a quarentena, né? A pandemia deu uma quebrada, assim, né? Deu uma atrasada na minha graduação lá, mas eu tô fazendo a graduação de teatro no Unirio. Agora entrou em greve, né? Mas eu tô aos trancos e barrancos ali, de pouquinho em pouquinho, tô para terminar a graduação, se Deus quiser. não, show. E eu vi muita gente comentando aqui sobre a música, né? Sobre as suas composições também. Eu falei com você que eu gostei muito do Sinceramente. Você É, sempre cantou, eu- você sempre escreveu. Quando você descobriu isso? foi rolando aos poucos, assim, sabe? A minha casa, assim, sempre teve um instrumento ou outro. Meus pais sempre deixaram uma coisinha assim, outra pra gente, né, se interessar, ver se a gente se interessava. Então, ali na época da adolescência, eu tinha alguns amigos que começaram a tocar, que estavam tocando, né? E eu gostava daquilo, né? Gostava de participar daquilo também. Então, foi isso. Comecei a compor da minha cabeça. Primeiro era uma onda mais de rock and roll, né? Eu gosto muito de rock também, né? Além do samba. Então,
Na época eu cheguei a ter uma banda, né, com uns amigos, que era essa Acorde, né, que é a banda antiga, já acabou, né? Aham. E aí ali eu comecei a dar os primeiros passos, assim, de escrever uma música ou outra, músicas autorais, né? E, e aí eu só fui me envolver com samba um pouco mais tarde, assim, né? Através de um rapaz que ficava aqui perto de casa, o Gilcinho, que eu conhecia na rua, né? E aí ele começou a me ensinar várias paradas, e aí depois de um tempo também comecei a compor samba, comecei a experimentar ir mais para esse meio também, né? E aí só na quarentena que eu postei uma coisa ou outra, começou a ter um retorno legal, a galera começou a curtir. Veio uma galera também que era do próprio samba comentar, né, falar comigo. Eu já era mais envolvido, eu cheguei a fazer uma roda com com o Gilcinho, né, em Botafogo. Cheguei a fazer, fiquei 2 anos, eu acho, quase com a roda com ele. E aí depois só que eu comecei a fazer as letras e aí é isso. Eu tenho visto que o retorno da galera tem sido positivo, assim, a galera tem curtido. Sim. Eu não me considero cantor, assim, não tenho a voz de cantor, também não sou instrumentista, é uma coisa bem simples assim que eu faço. Mas eu gosto muito de escrever as letras, né? De fazer uma melodia simples ali, uma coisa nesse campo da imaginação, né? E só agora que eu estou começando a realmente querer desenvolver isso de forma mais profissional. Até então era uma coisa muito no campo do hobby, assim, né? Da brincadeira. Você já pensou em fazer alguma live cantando, tocando? Então, esse que eu falo que fica aí fica a minha timidez na música, né? Eu não me considero um bom cantor e nem um bom instrumentista, né? Então, Que quando eu isso? posto os vídeos, é muito pela composição, para a galera conhecer a letra. Às vezes, algum intérprete, se alguém se interessar em querer gravar também, pode dar um alô, enfim. Mas eu sempre me vi muito nesse lugar da composição. Agora que eu estou começando a talvez experimentar mais essa coisa de cantar, do intérprete, né? Então tem muito o que estudar ainda, eu acho, assim, musicalmente falando, para eu fazer um bom trabalho. Assim, a gente fala, pô, vale a pena ver uma live desse cara e tal. Eu acho que eu já melhorei muito, assim, já tive, se eu comparar com um tempo atrás, eu acho que eu cantava bem pior do que eu canto hoje em dia. Mas é uma coisa que está muito em desenvolvimento ainda e eu sou muito tímido para música, assim, muito mais do que para teatro ou qualquer coisa. Então é uma coisa que eu ainda tô vencendo, assim, sabe? O retorno das pessoas tem ajudado, assim, a galera tem sido super maneira comigo, né, nesse sentido de apoio e tudo. Tem um perfil aqui, um pouco difícil esse arroba Lebechurias, tá perguntando como foi a transição do rock de garagem pro samba. Cara, foi natural, cara. Eu gostava muito de rock por causa do meu pai também, né? Meu pai sempre me apresentou as bandas mais antigas, assim, né? O Rolling Stones, Led Zeppelin, Aham. The Who. Eu ainda gosto muito, assim. Mas aos poucos, cara, eu comecei a me identificar mais com outra parada, assim. Eu já gostava de samba, né? Eu gostava de ouvir. E acho que depois que eu comecei a ter um contato mais direto com a galera do samba, foi uma coisa de energia mesmo, assim, de eu sentir aquela energia mais latente em mim, assim, no sentido de curtir mesmo o ambiente, sabe? A música começou a conversar mais comigo do que o rock. Eu acho que o lance da língua também, eu falo em inglês básico, assim, tal. E o rock, por mais que tenha muitos rocks brasileiros maravilhosos, né? Pô, Mutantes, Secos e Molhados, várias bandas aí que eu curto pra caramba também. Mas eu acho que esse som mais, mais da raiz brasileira mesmo, né? Como é o caso do samba, começou a mexer mais comigo, assim. Então, eu comecei a me envolver muito rápido, assim, entendeu? Então, foi isso. Eu conheci o cara, depois de 2 meses já estava começando a fazer minha primeira roda. E aí, na própria roda, eu comecei a aprender, né? O cavaquinho, o pandeiro, os instrumentos. Comecei a me identificar. Comecei a escutar muito. Então, foi uma coisa que meio que me pescou, assim, sabe? Que eu fui... Foi natural, assim. Mas eu ainda gosto de rock, assim. Tu perguntar, porra, ainda escuto, sabe? Ainda curto, mas o que está mais presente na minha vida, assim, o que me chama mais hoje em dia é a música brasileira nesse sentido, né? Tem a pergunta da O ritmo Maria Soares aqui. brasileiro. Se Oi? você faria. Tem uma pergunta da Maria Soares. Se você faria o maluquinho de 30 anos atualmente. Se rolasse algum convite. Faria, pô, faria. Eu não sei se eu tô com cara de. Eu tô com quase 30 anos, né? Mas tu não fala que eu tenho cara de mais novo, mas faria. Eu ia até te perguntar agora a sua idade. Mas eu tô, né, fazendo os cálculos na cabeça. Você tem o quê? 28? 28, tô com 28. Fiz em janeiro. Ah, show. É a mesma idade de mim, então. Eu tava aqui tentando calcular. Ah, você tem E quando 28 também? eu tenho 28 também. Maneiro. Não, você realmente aparenta bem mais novo. A galera comenta, pois é.
Tem gente perguntando aqui, tem gente lembrando do Corja. Exatamente esse vídeo que tem no YouTube, depois você procura, é um vídeo sobre a banda, nem dá destaque em ninguém em si, mas nos comentários só tem maluquinho, só tem perguntando onde você está, o que você está fazendo. Então, assim, realmente as pessoas têm muito carinho, né? Elas lembram muito, assim, da infância, né? E muita gente procura, tem no YouTube todos os episódios lá disponíveis, e essas pessoas sempre Tem. lembram também, né, disso. Então, tá muito vivo, né? É isso que eu falo, eu vejo muita gente comentando que mostra pro filho hoje em dia, né? E aí, às vezes, vem até você ver que tem uma galera mais nova até que começa a seguir, uma galera que já não é da nossa geração, né? Que viu na época que estreou e tal. Então, a sensação que eu tenho é que fica se renovando um pouco até o público, sabe? Por essa coisa do pai, às vezes, mostrar pro filho uma coisa que foi legal na infância dele, né? Então é isso, a gente tem, na época eu tinha 10 9 anos, mas agora tá todo mundo já tendo filho, né? Já tá É. em outra fase da vida. Eu acho muito maneiro isso, né, cara? Você pegar uma referência tua de infância, ver que aquilo ali pode ser maneiro pro seu filho consumir também. E o Maluquinho, aquilo que você falou, é muito poético, né? Tem muita coisa ali, muitos valores maneiros para você passar para uma criança, né? E aí eu acho que acaba rolando isso, sabe? Os pais já têm esse apego, né, de pensar nessa infância deles, nessa parada, e eles vão resgatando isso através dos filhos. Então é isso. Gente que fala, pô, voltei a ver porque eu comecei a ver com meu filho e comecei a ver todos os episódios de novo, enfim. Embora sejam poucos episódios, eles são muito marcantes, né, cada um deles. Então eu acho que é uma série que é isso. Ela caiu nos braços das pessoas, assim, né, nesse carinho, né, nessa coisa nostálgica também. E, e a gente tem que lembrar Eu não também sei, que só tenho gratidão de ter feito parte mesmo. foi exibido por um canal, assim, em tese pequeno, né? Então, assim, para fazer esse sucesso tão grande, né, que as pessoas têm esse carinho, é porque realmente, assim, tocou, né? Eu acho que até a adaptação desse formato do Menino Maluquinho para televisão foi até feito pela Ana Laerte, pelo Calmburger, que também vieram do Castelo rá né? Sim, Então, assim, são pessoas sim. gabaritadas, né? São pessoas, assim, muito fortes mesmo. E ficou esse Pois resultado é, o lindo, né? próprio Castelo rá né? A gente tem, até hoje em dia, todo mundo conhece, é uma referência que eu tenho de infância também, né? Eu ia te perguntar Tem isso, um qual outras cuidado referências muito você tem de grande infância? desses programas. Aham. Cara, eu acho que Castelo rá é um ótimo exemplo, assim, principalmente de produção brasileira, né? Uhum. Se pensar nas produções brasileiras, eu acho que tem o filme Maluquinho, tem o Castelo rá que eu me amarrava, assim. Eu tinha fita cassete com as coleções, assim. Eu acho que essa galera é isso, você vê que tem um carinho muito grande, né, no jeito como aquilo é produzido. Às vezes não é nem um orçamento muito alto, né, nem uma coisa que é feita para bombar, assim, mas é uma coisa tão minuciosa, né, e tem um carinho das pessoas estarem, pô, se doando Trabalhando ali pra pro mim. projeto, né, que a parada fica muito legal, né. Os detalhes dos cenários, do Tá Maluquinho, travando essas um coisas pouco são seu muito... vídeo pra mim. Pedro, você consegue me ouvir? Tô ouvindo, Ah, tá. Agora voltou pra mim. tô ouvindo. Ô, Pedro, tem uma pergunta Percalço da aqui, ó. internet. Você se sente sabendo que foi o primeiro crush de muita gente? Oi? Agora eu não tô te ouvindo. Agora você me escuta? Que agora eu tô te ouvindo. Pô, tô escutando agora. Agora sim, tem uma pergunta aqui, ó. Como que você se sente sabendo que foi o primeiro crush de muita gente? Ah, não sei, né? É uma honra aí, né? Que bom. Não sei muito o que dizer. Mas é isso, o maluquinho tinha o charme dele, né? Ele tinha o charme dele. Eu acho que eu cresci, eu fiquei um pouquinho menos charmoso. Acho que ele ia fazer mais sucesso aí com a galera. E você teve a oportunidade de conhecer o Ziraldo antes da série começar? Eu sei que vocês tiveram encontro naquele episódio que vocês, né, remontaram uma história dele, sobre as cores e tudo. Mas e antes, você chegou a ter algum contato ou não? Então, pelo que eu me lembro, eu vi o Zeraldo em três ocasiões, né? Teve uma que eu lembro que foi antes, né, desse episódio da peça, né?
que foi um dia até lá que ele foi no estúdio, que talvez tenha até sido o dia que ele comentou do cabelo, né, dos personagens, talvez tenha sido nesse dia, não lembro. Mas eu lembro que ele foi conhecer o cenário, e ele foi conhecer a gente, me conheceu, conheceu o Felipe também, bateu um papo ali com a gente bem, bem legal. Ele sempre foi muito atencioso, muito. Ele tem uma coisa carinhosa, né? O Ziraldo é uma pessoa carinhosa, né? Você conversa com ele, você vê que ele realmente tá ali contigo, né? Aí teve essa oportunidade, né? Que ele conheceu o cenário, uma parte do elenco, teve a peça, né? Que aí foi aquela coisa já mais. Porque a gente realmente ensaiou uma peça, né? Foi uma coisa meio. Aquela peça que rola lá tem Aham. muita coisa de cena, né? Muita coisa que já é pré-definida, mas a gente realmente fez uma peça, né? O Rolou esse ensaio maluquinho de ficou verdade. muito, muito tímido, muito ansioso. Você tem um pouco desse lado do maluquinho também? Tem, cara, eu sou uma pessoa tímida, no geral, assim, sou. Eu acho que eu me transformei ali, de certa forma, né? Essa coisa do palco também, mas antes de entrar na parada, eu sou muito tímido, fico nervoso, eu tremo, enfim. Na época de gravar lá, nem tanto, porque é isso, não tinha dimensão, não entendia que aquilo ali era uma parada que ia ser exposta e tal, né? Não entendia essa parada ainda, mas eu tenho uma coisa meio, um pouco mais tímida, né? Não sou uma pessoa muito de me expor, assim, nesse sentido. Seria muita Então, maldade, acho que eu sabe, te pedir me pra cantar identifico um alguma pouco. coisa que o pessoal falou que gosta da sua música? Seria muita maldade. Posso tirar alguma coisa aqui, mas é o que eu falei, gente. Mas o pessoal É mais pela gosta, Pedro. composição. O pessoal quer te ouvir, ué. Pô, obrigado pelo carinho, gente. Quiser maltratar o ouvido de vocês um Quem pouco. sabe faz ao vivo com vocês, Pô, Pedro Sabac. é Vamos lá. complicado, né? Aquela que você gostou, que você falou, Sinceramente. sinceramente, Isso. a sofrência. Mas não tô sofrendo não, gente, graças a Deus. Só a música mesmo. Vou tentar aqui, tá? Eu nunca fiz isso ao vivo, não. Engraçado. Sinceramente, ando bem descrente do nosso amor e dessa relação. Esse meu medo tem cheiro de adeus. Vejo o mesmo medo nesses lindos olhos teus. Eu fiz de tudo pra não vacilar. Por um tempo até pude evitar, mas a tentação tomou conta de mim. Vacilei com você. Sinto que esse é o nosso fim. Se você me perdoar, resolver voltar atrás, vou ouvir os teus sinais, fazer por merecer a paz que você me traz. Nosso amor já nos satisfaz, fazer por merecer a paz que você me traz. Nosso amor já nos satisfaz, sinceramente. Tá, uma palhinha então. Ótimo, ótimo. Como você tem Mas que é abrir isso uma aí. live cantando. Você tem que abrir uma live cantando, os Alguma hora eu vou corações tomar subindo. coragem ainda. Vou tomar coragem ainda. Deixa eu melhorar minha voz um pouquinho, tá um pouco mais seguro também na viola. Enfim, é um processo, mas vai sair. Tem algumas pessoas pedindo pra você cantar Gota d'Água. Gota d'água? Essa eu postei, né? Acho que tem pouco tempo. Ó, gente, tá enferrujado, tá? Eu vou Tá titubear aqui um pouco, né? ótimo, tá ótimo. Outras sofrências estão só querendo sofrência hoje. Eu não saberia dizer qual a gota d'água. Eu não sei contar quantas gotas d'água. Foi um dilúvio, um temporal, desses de raio e vendaval. Choveu motivo pro amor chegar ao fim. Você alagou meu coração e molhou meu violão. Encheu de lágrimas meus versos e canções. O meu brilho no olhar, só se for de chorar. Minha alegria se tornou decepção. Quando chega a imensidão,
Desse mundo paro pra pensar, mas que azar. Você era inspiração, inspiração. Entre tanta gente, você é desilusão. Mas eu não saberia dizer qual a gota d'água. Eu não sei contar quantas gotas d'água você partiu, fez meu peito terra fértil, me encheu de flores, de frutos e sabores, mas do calmo sereno se formou tempestade, só vi maldade disfarçada de amor. Foi tanta gota d'água que a paixão se afogou, mas eu não. Outra sofrência, só sofrência agora. Você tá muito modesto, tá perfeito. Eu não sei Não, qual tá errado, tem profissionalismo muito, você tá muito a melhorar buscando. ainda. Não, tem muita Tá coisa para melhorar. Tem nada, tá muito bom. Você devia, com urgência, Obrigado. marcar uma live só cantando, tá? Já que vocês estão pedindo, eu vou agitar isso aí. Pensa Fazer um com setzinho carinho, legal. pensa com carinho. Vê Se- direitinho se- quais são os custos para ir pro Spotify. Vai levantando isso. Tenho certeza que o Não, eu pessoal que vou, te eu vou. acompanha vai te ajudar. Não, a galera tem dado um retorno muito legal, cara. Por isso mesmo que eu tenho me sentido à vontade para expor, para botar, né? Porque se não fosse isso, eu nem tenho dificuldade. Como eu te falei, sou tímido, né, cara? Com música principalmente. Então, através da galera vai dando um retorno maneiro e tal. Pode criticar, tá, gente? Que vocês quiserem criticar e falar também, eu sou aberto à crítica, enfim. Vai me ajudar Não, também, quem não tem que manjar também, criticar. né? Mas é isso, as coisas vão acontecer naturalmente, é uma paixão também que eu tenho a música, né? Então, caminhando aí paralelo com a atuação. E aí eu pretendo, cara, em algum momento vai ter mais trabalho meu aí de música na pista, né? Conforme a galera for recebendo e tal. Ó, pra mim Mas vai tá, rolar, vai tá rolar. ótimo. As pessoas estão falando aí que você tem que colocar as músicas em plataforma, que estão baixando as suas músicas, convertendo para MP3. Então já querem serviço pronto. Não, Quero que vai, você tá, já vai faça ser isso. bem gravado, gente. Vai ser bem gravado. Esse que eu falei, cara, pra gravar legal, né? Pra música ficar com uma qualidade legal, tem um orçamento aí que eu não disponho no momento e tal, né? Mas eu, em algum momento, vou fazer uma vaquinha para quem quiser contribuir. Esperar, eu acho que agora a Quero gente tem outras saber. prioridades de doação, né? Como sempre temos, né? Mas enfim, ainda mais aí com a catástrofe que está rolando, né? Com tudo Sim, isso. sim. Então acho que vai ter um momento certo aí, quando tiver tudo um pouco mais tranquilo também, para eu ir arrecadando com a galera também que quiser contribuir, né? Mas vai ser um processo que vai rolar, assim, que eu tô animado para fazer e acho que na hora que sair vai ser bem feito, entendeu? Não quero fazer nada correndo, assim, muito, né, com pressa, justamente para ficar numa qualidade legal, que a galera mereça para escutar, né? De música, eu não entendo muito, mas preciso podendo ajudar, tá? Conta comigo aí, de alguma forma. Pô, Pega a muito dica de fazer obrigado. uma live cantando, que eu tenho certeza que vai ser show. Ô Pedro, depois dessa maldade que eu fiz, foi fazer você cantar ao vivo, né? Depois de você falar da timidez e tudo mais, pra gente poder encerrar a live, eu queria que você falasse, assim, como que você vê a importância da série do Menino Maluquinho, né? Que você protagonizou, do trabalho do cartunista Ziraldo, né? Que infelizmente deixou a gente aí. Como que você vê todo esse trabalho? Cara, eu acho que principalmente, além de todas as mensagens, né? Você vê que cada episódio tem uma mensagem muito maneira ali, né? Fala de um assunto muito pessoal e às vezes muito do cotidiano, né? Então acho que além dessa identificação geral que rola com a galera, né? Eu acho que para a obra é um resgate, assim, né? Então acho que teve muita gente que conheceu a obra do Ziraldo, ou parte da obra do Ziraldo, através do Maluquinho. Eu já ouvi muita gente que só conheceu o Flix, por exemplo, que é um livro maravilhoso, né? O Flix, para mim, Aham. é um livro de uma poesia gigante, né? Um livro infantil, mas ele é totalmente poético, né? Ele trabalha com imagens incríveis. Muita gente conheceu o livro do Fritz através da série do Maluquinho, porque eu acho que a própria série tem muitas referências do Ziraldo. Sim. Então, acho que foi mais uma pecinha, comparando com a obra inteira do Ziraldo, que é essa coisa magnífica que a gente tem, acho que foi uma pecinha do quebra-cabeça ali, entendeu?
que faz parte aí desse cara gigante que ele foi, né? Desse artista gigante que ele é. Eu acho que o Maluquinho, a série em si, assim como o personagem, é mais uma peça ali, mais uma parte dessa construção que faz parte da obra dele também, né? Como é um personagem dele, como são referências dele, como são a linguagem que foi escolhida de forma primordial da galera da peça, da série para fazer, né? A forma como foi construído, acho que é isso. Foi mais um tijolinho aí né, nessas releituras de tanto, né, tanto legado aí que ele deixou pra gente. É o que eu sinto. E aí fazer parte disso para mim é muito maneiro, assim, tenho muito orgulho. Não, sem dúvida, né? Esses programas, como é o caso de Um Menino Muito Maluquinho, ele dá um acesso muito grande, né? Porque às vezes a criança aliás, não sabe aonde chegar em um livro, não sabe como ter acesso àquilo. E a série, né? Tá ali na televisão, numa TV aberta. Eu tenho certeza que abriu muitas portas ali. Olha, eu quero te agradecer muito. Pedir desculpas por ter feito você cantar ao vivo, mas a gente queria Não, ouvir. que isso, não. Foi só mais, pô, só pra galera conhecer também, pô, mais um espaço aí pra mostrar, tá ótimo. Ó, sigam o Pedro Eu nas que redes sociais agradeço. dele, acompanhem o trabalho dele, porque a gente vai continuar cobrando para ele subir as músicas também no Spotify. Vai ser, gente, vai chegar esse momento, eu prometo pra vocês. Vai chegar a qualidade legal, vai ficar maneiro. Ô Pedro, muito obrigado, tá? Uma boa noite. Obrigado a todos que estiveram com a Eu que gente aí. agradeço. A Eu gente agradeço teve. pelo carinho aí de vocês, agradeço aí por também todo mundo que participou da live, com as perguntas, todo mundo que assistiu. E é isso, gente, um beijão, só amor pra vocês, de verdade. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Tentei ler todas as perguntas. A gente teve quase 50 pessoas juntas assistindo a gente. É um número muito bom, até para uma Maneiro. quinta-feira brava dessa. A gente amou É te ver isso, pô, a cantando, galera ouvir suas tá histórias. participando. Sim, sim, foi muito Fico bom. feliz aí com o prestígio. Gente, muito obrigado. Até o próximo encontro. Pedro, qualquer coisa, eu estou super à disposição. Muito obrigado mesmo, viu? Eu também, o que você precisar aí, meu irmão, tô por aqui. Muito obrigado aí pelo espaço, cara, valeu mesmo. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Adorei gente. o Uma jeito boa aí noite. que vocês fazem. Valeu, Imagina. gente, tamo junto. Tamo juntos. Beijão, Valeu. até a Beijão. próxima. Valeu.